Telespectador amigo, estamos no ar ao vivo com o programa Palavra Aberta, hoje, quarta-feira, 26 de outubro de 2016. Produção de Juliana Pompeu e Abiné Júnior. E o telespectador já está, por demais, familiarizado com a característica do programa Palavra Aberta. Mais tempo para que os entrevistados respondam as perguntas e também a participação efetiva do telespectador por meio do 99922-0626, enviando perguntas em tempo real ou mesmo sugerindo entrevistados para as próximas edições. E o tema de hoje é exatamente o sistema de previdência do nosso querido estado do Piauí, uma discussão que vem aí há algum tempo, já tramitou nas comissões temáticas da Assembleia Legislativa do Piauí e o projeto já está pronto para a votação no plenário Valdemar Macedo. Trata da Fundação de Previdência do Piauí, a Piauí Previdência, e também da empresa piauiense de serviços hospitalares. E quem vai nos dar mais informações sobre essa questão e sobre a fundação também, a fundação e a empresa, é o secretário de Governo Merlong Solano. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Gerson. Boa tarde. E agora, como é que a situação de momento, nesses dois temas aí que são mesmo de repercussão geral? Sim, são temas de grande interesse, um relativo à Previdência e o outro relativo à gestão da saúde. A nossa Previdência é uma das grandes questões de interesse dos piauienses e, ao mesmo tempo, também um dos grandes problemas financeiros do governo. Porque aquilo que o servidor recolhe e que o Estado é obrigado a recolher não é suficiente para pagar todos os benefícios dos servidores já aposentados. Então é um problema grave do nosso orçamento. Esse ano vai terminar o ano com cerca de 900 milhões de reais negativos. E não fica negativo por quê, Gerson? Porque o Estado transfere recursos da conta única do Estado, da arrecadação própria do Estado, para custear as obrigações da Previdência dos servidores públicos. Mas não deixa de ser um problema, porque esse dinheiro poderia estar indo para muitas outras coisas, né? Para investimento de interesse do conjunto da sociedade, e não apenas dos servidores públicos. E dentro da busca de solução, em entendimento com o Ministério da Previdência Social, o Estado, num primeiro momento, separou, né, tirou a Previdência do âmbito do antigo IAPEP, e colocou no âmbito da Secretaria da Administração, que inclusive mudou de nome, né? Secretaria da Administração e da Previdência. Mas na continuação do diálogo com o governo federal, se chegou ao entendimento de que o correto mesmo é existir um órgão com autonomia completa que se especialize única e exclusivamente na gestão da Previdência. Este órgão é a Piauí Previdência, que está na Assembleia, já passou pelas comissões, e agora está no ponto de ir para o voto em Assembleia. Eu imagino que logo depois desses feriados ele será aprovado pela Assembleia Legislativa. Por isso que ele veio como fundação, né? Veio como fundação, por conta deste entendimento do governo federal, da legislação federal, de que um ente como fundação também nos livra de vários tipos de tributos. Certo. Ao mesmo tempo tem a autonomia administrativa, é uma unidade gestora, não é? Que se especializará na gestão da Previdência sem ter outras preocupações, como é o caso do secretário de Administração, que forçosamente tem que resolver diversas outras questões de interesse do Estado do Piauí. A gestão da Previdência era apenas um dos pontos da agenda do secretário Franzé Silva. Certo. A partir do momento em que a Piauí Previdência foi aprovada pela Assembleia, o governador sancionar e publicar, e ela foi implementada, nós teremos uma equipe de gestores profissionalizada, cuidando somente da Previdência. E levando a efeito certas ideias do nosso governador Wellington Dias e também da nossa equipe técnica, no sentido de buscar a capitalização de um fundo de previdência que aos poucos vai reduzindo esse déficit que o sistema previdenciário do Piauí tem. Secretário, nós temos essa questão da Previdência, é bom que se diga, nacional e local, não é de hoje, ela vem há muito tempo, né? É muito tempo. E nós temos aí dois fatores que, na minha opinião, ou estão contribuindo para agravar. Primeiro, o progresso da medicina e da bioquímica, o cidadão está vivendo mais. É verdade, e o segundo, isso é bom, né? Isso é bom. E se está vivendo mais, depois ele está se aposentando e passa, né, para a questão da inatividade para ser pago pelo Estado.
E depois nós temos também essa questão que veio da PEC da Bengala, que vai terminar incidindo, né, aumentando o tempo de aposentadoria. Pois é. E tem o fato de que a Previdência, da maneira como ela estava organizada, e as mudanças só repercutem no longo prazo, depois de 20, 30 anos, ela estava organizada com base no tempo de serviço. Sim. E no direito a levar para a aposentadoria a remuneração plena. Certo. Remuneração plena. Isso não bate com o cálculo atuarial, como eles chamam, né? Ou seja, aquilo que se recolhe ao longo do tempo anda longe de cobrir aquilo que se vai receber depois que se aposenta. Porque você recolhe ao longo, recolhia ao longo de 25 anos, no caso dos professores, sim, ou de 30 anos, no caso de outros profissionais, 25 anos também no caso dos militares, você recolhia com base em 10, 11, 12% do seu salário. Não é isso? Para depois receber 100% do salário. A conta não fechava. Aí você passa 30 anos recolhendo, depois mais 30 anos recebendo. Então não fecha. Se você passasse 30 anos recolhendo e depois receber só durante 10 anos, talvez fechasse, digamos. Só que, como você está dizendo, as pessoas estão vivendo mais, felizmente. Exato. A esperança de vida do piauiense, inclusive, está se aproximando da média do Brasil. E do Brasil está crescendo sempre. Então, não fecha a equação. Fica fácil de entender. Recolhe 10% do que ganha aproximadamente para depois receber 100%. Às vezes por mais tempo do que o tempo que você recolheu. Porque uma pessoa que se aposenta hoje, digamos, com um militar, que se aposenta com 45 anos, com 49 anos de idade, fácil, a turma está vivendo até os 80 anos. Principalmente militar, que entendeu? É um cidadão preparado, né? Boa saúde. Boa saúde. Acaba se aposenta com 45 anos, para ele chegar até os 90, quer dizer, ele vai passar 45 recebendo. Ele contribuiu durante 25 anos. Então, a aposentadoria pública foi estruturada de uma maneira insustentável. Então, por isso que no Brasil inteiro, e a Europa passou por isso, certo. A Europa chegou num ponto que não dava mais só para reformar para o futuro, não. Ela teve que cortar no presente. Teve que cortar aposentadorias pela metade de gente que já estava aposentada, para você ver. É isso que nós temos que evitar no Brasil. É a questão do direito adquirido, né? Exato. Nós temos que evitar que a coisa no Brasil ande para o descontrole e tal, que algum dia chegue a um ponto que os governos estaduais e o próprio governo federal tenham que cortar, inclusive, direito de quem já tem direito adquirido. Isso só tem uma maneira, é reformar agora, pensando no futuro, e adotando um sistema que tenha sustentabilidade. Ou seja, um sistema onde as pessoas recebem de acordo com aquilo que elas contribuíram. Com essa nova sistemática, o senhor acredita que em quanto tempo vai dar para equilibrar essa conta? Aí não é menos de 20 anos não, doutor. É muito tempo, É né? muito tempo. No serviço público, quando se desanda uma coisa, depois para corrigir, ela demora muito tempo. Mas, felizmente, nós estamos ainda conseguindo equacionar e esperamos continuar nesse caminho que o governador Wellington Dias vem trilhando. De um lado, fazendo os ajustes, de outro lado, procurando fontes alternativas de receita para o Fundo de Capitalização da Previdência, para que, aos poucos, ele vá reduzindo esse déficit e, quem sabe, mais para frente a gente possa comemorar uma Previdência que, de um lado, garante os direitos básicos de cidadania do servidor público, de outro lado, não sacrifiquem o orçamento que pertence a toda a sociedade e não só aos servidores. O senhor falou nessa questão aí importante, secretário. Agora nós temos que fazer esse planejamento e também buscar recursos. Como é que está a questão que foi pensada aí da venda de imóveis também para ajudar a fomentar esse caixa? Pois é, as alternativas são diversas, né? O governador Wellington Dias é muito criativo e, graças a Deus, conseguiu montar uma equipe técnica muito boa também nesta área. Então, diversas ações estão em andamento no sentido de buscar essa capitalização do fundo. Por exemplo, o Programa de Regularização Fundiária, começando por esse aqui, que funciona no Interp e que é parte do nosso programa de empréstimo com o Banco Mundial. Há um tempo atinge um objetivo que é estratégico para o desenvolvimento agropecuário do Piauí, porque resolve o problema da grilagem,
a desconfiança que os produtores, que a sociedade tem em relação à legalidade dos títulos de propriedade em diversos pontos do Piauí, é uma desconfiança grande. Isso afugenta investidores, sobretudo grandes investidores de outros países e mesmo do Brasil. E o programa de regularização, que já está em andamento, hoje mesmo tivemos uma solenidade no Karnak assinando acordo de cooperação entre o governo do Estado e o Ministério Público, de um lado, regulariza as propriedades na forma da lei, que foi aprovada pela Assembleia. Sim. De outro lado, arrecada fundos para o fundo de capitalização. Uma ideia como essa do feirão do automóvel do servidor. Um determinado percentual dos negócios feitos irão para o fundo de capitalização. Aquela outra do feirão habitacional sim, também. Sim. E agora a questão dos aluguéis. Na verdade, aí, o objetivo, no que respeita aos aluguéis de imóveis, porque o conjunto de muitos imóveis do Estado serão repassados para o fundo de capitalização da Previdência. Muito bem. E o Estado passará a pagar da sua receita pela utilização desses imóveis. Aí, na verdade, o objetivo não é nem tanto resolver o problema financeiro, porque o dinheiro que entrará no fundo vai sair da receita própria do Estado. O dinheiro sai de um lugar e vai para o outro, né? Certo. O objetivo mais aí é melhorar os indicadores primários do Estado do nosso orçamento. Porque a União acompanha os indicadores dos estados, o Tesouro Nacional acompanha os indicadores do Estado no que respeita à arrecadação, dívida, estabilidade da Previdência, se a Previdência tem um déficit muito grande ou pequeno. Então, um dos indicadores mais negativos no balanço do Estado do Piauí é a Previdência, por conta do enorme déficit. Então, o nosso governador está disposto, através desse mecanismo do pagamento de aluguéis a esses prédios que estão sendo repassados para o fundo de capitalização, transferir recursos para o fundo para a gente melhorar os indicadores do Piauí neste item e assim dotar o Piauí de maior facilidade para fazer operações de crédito com o sistema financeiro internacional, que hoje pratica taxas de juros mais baixas do que as do nosso sistema financeiro. Secretário, muito obrigado pela sua participação nesse primeiro bloco do programa Palavra Aberta. E agora eu chamo aí o Carlos Eduardo Cadu Mendes e competente equipe técnica que coloque no ar o intervalo institucional e em seguida voltaremos na segunda parte do programa com o secretário de Governo Merlong Solano. Telespectador amigo, estamos de volta ao vivo, o programa Palavra Aberta, hoje, quarta-feira, dia 26 de outubro de 2016, produção de Juliana Pompeu e Abner Júnior. Tema de hoje é a Fundação do Piauí Previdência e também a empresa piauiense de serviços hospitalares. Entrevistado, secretário de Governo Merlong Solano. Para você que chegou agora, esse é o tema do programa Palavra Aberta de hoje e também o entrevistado. Secretário, com relação à empresa piauiense de serviços hospitalares, ela vai ser uma instituição semelhante à empresa que o senhor é servidor público federal, da Universidade Federal, a empresa que gere lá o HU? Exatamente. A empresa, através dessa iniciativa, sugerida pelo secretário de Saúde, Francisco Costa, o governador Wellington Dias está iniciando uma reestruturação do nosso sistema de saúde estadual. E estamos nos inspirando num exemplo do Brasil que está dando muito certo, que é da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Foi criada em 2011 pelo governo federal. Hoje ela já gere 50 unidades hospitalares no Brasil afora. E ela, de cara, já começou resolvendo um grande problema que o governo federal tinha e que a sociedade tinha, os hospitais universitários. Muitos deles estavam capengando, sem conseguir prestar serviços à sociedade, inclusive o nosso. O daqui passou quanto tempo para entrar em efetivo? Bem uns 20 anos. Muito tempo aí, depois o prédio foi terminado, começou a funcionar, mas a coisa
Para você ter uma ideia, Gerson, do desempenho que a empresa brasileira de serviços hospitalares está tendo à frente dos hospitais, o caso aqui do Piauí. Em 2012, ela começou a gerir o HU. Certo. E ali, o ano já tinha começado, os dados do SUS mostram que ela realizou cerca de 3 mil procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias. Sabe para quanto saltou em 2015? Mais de 224 mil procedimentos. Tanto que a gente chega lá hoje, tem gente atrás. Gente. O HU já se transformou em uma unidade de referência em média e alta complexidade. Tanto que já foi credenciado pelo Ministério da Saúde como unidade de tratamento para doenças oncológicas. Ou seja, o pessoal que tem problema de câncer. Sim. O HU já está credenciado pelo MEC para tratamento oncológico. Para você ter uma ideia do avanço rápido, 2012 para cá é muito pouco tempo. Essa experiência que nós queremos. No mundo todo, Gerson, há uma separação entre planejamento, fiscalização, monitoramento e execução. É isso que nós estamos vendo. Porque hoje, do jeito que está, a Secretaria de Saúde faz tudo. Ela tem que planejar, acompanhar, fiscalizar e cuidar de 28 hospitais no interior do Piauí, e cuidar de campanhas de vacinação, e cuidar da relação com as prefeituras, dando suporte técnico e às vezes também fazendo cooperação financeira. É assunto demais. Fica muito centralizado. Né? É assunto demais e termina os hospitais ficando por conta deles lá. Certo. Entendeu? Então, através de uma empresa pública, tem gente falando aí em privatização, é desconhecimento. A EPSE, a Empresa Piauiense de Serviços Hospitalares, é uma empresa pública. A capital dela é totalmente do Estado. É só pegar para o parâmetro, o próprio que gere o HU, que houve um amplo concurso. Pronto, exato. Para todas as áreas. O servidor que vai trabalhar é público. É público. É servidor do Estado. Inicialmente, o pessoal da área da saúde será lotado na EPSE, mantendo o seu vínculo empregatício de origem e todos os seus direitos. E o mesmo regime de trabalho. Portanto, servidor público. Mais para frente, se ela precisar contratar gente, qual é o sistema de contratação numa empresa pública? Concurso público. Só muda o regime de trabalho, que é CLT, e não o estatutário do governo, CLT. Só muda isto. A agilidade, você já imaginou? Hoje, para comprar medicamentos, todo hospital tem autonomia para comprar medicamentos. Então, de repente, tem 28 licitações acontecendo no interior do Piauí para comprar medicamentos. A coisa fica muito fracionada. Uma empresa central de gestão, como será a EPSE, pode fazer uma licitação só. Depois de fazer o devido levantamento das necessidades de toda a rede, ela faz uma licitação só, pode dividir em lotes, conforme for mais adequado legalmente e economicamente. Pode obter o menor preço, porque haverá com certeza um volume a ser licitado muito maior, ao invés de ser um hospital, são 28. Além disso, tem outro aspecto que eu quero chamar a atenção, Gerson. Na administração direta chegou no seu limite. A ideia não é acabar a administração direta, mas reconhecer que ela chegou no limite e que é preciso buscar outros caminhos para continuar prestando serviços. Qual é o limite que eu estou falando? Por exemplo, o limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vez por outra, o estado do Piauí e outros estados do Brasil, e também muitos municípios, chegam no teto do que pode ser gasto com o pessoal. Aí não pode mais contratar gente, não pode fazer concurso, não pode promover pessoal, vira aquela... Agora mesmo nós estamos nessa situação, não é isso? O governador quer descentralizar a média e alta complexidade. Essa história de ser só Teresina não está certo. Precisa ter mais serviços de média e alta complexidade em Parnaíba, ele quer botar também em Picos e Floriano, e mais para frente em Bom Jesus. Ou seja, nos grandes centros, né? Pronto, regionalizar a média e a alta complexidade. Para isso, não precisar de gente nesses lugares. Pelo serviço público tradicional, nós não temos como contratar nesse momento. E provavelmente, durante muito tempo, tenhamos dificuldades de abrir concurso para contratar gente na escala necessária. Então, seja para ter mais agilidade na gestão do sistema, seja para permitir que o sistema possa seguir sendo ampliado na medida das possibilidades financeiras do Estado e das necessidades do sistema de saúde, ter uma alternativa a mais, uma empresa de administração indireta pública,
é adequado aos interesses do Piauí, conforme o entendimento do nosso governador Wellington Dias. Aqui nós temos a participação, secretário. A pergunta seria até mais pertinente para o Franzé, que é a administração, mas o senhor de governo também pode responder. A Maria Lúcia Silva, ela quer saber, aqui via WhatsApp, a questão do funcionário público, como é que vai ser o feriado, se vai ser sexta agora e se tem alguma programação. O feriado é da sexta mesmo. O governador não seguiu Diferente da prefeitura. Pronto, né? Não seguiu o caminho que foi seguido por outros entes públicos. Hoje assinou o decreto, o dia é o dia 28, pronto. Depois terá o dia do finados, conforme a programação normal, lá no dia 2. Muito bem, então vamos retornar aqui à nossa questão da Fundação Hospitalar, secretário. E como é que estão os recursos do SUS aqui para o nosso querido estado do Piauí? Estão vindo bem? Pois é, o ministro Marcelo Castro, enquanto era ministro, teve a grandeza e a habilidade de conseguir ampliar recursos para o estado do Piauí, para os estados de uma maneira geral. O estado do Nordeste, o Piauí foi beneficiado. Agora, numa área como a da saúde, Gerson... Sempre é preciso. Sempre está se precisando de mais recursos. Porque a demanda, na hora que bate a doença, a demanda ela não só é importante, como ela costuma ser urgente, né? A pessoa que está doente quer uma resposta para o seu problema. Então é preciso toda uma sorte de medidas, desde a atenção básica, no sentido de ter mais informação, mais prevenção, e isso é uma responsabilidade maior dos municípios, mas o Estado tem que dar assistência, passando por campanhas de vacinação, chegando ao tratamento ambulatorial e às intervenções assim, que sejam eletivas e que possam ser com data marcada. A pessoa vai no ambulatório do HGV, poder consultar com um especialista, e se o problema é de uma cirurgia oftalmológica, sai de lá com uma data marcada para fazer a cirurgia. Até chegar na urgência, que é aquela pessoa que sofreu em emergência, sofreu um acidente, uma coisa, e precisa encontrar um lugar onde rapidamente chegando ela possa sofrer uma intervenção que resolva o seu problema, pelo menos que ela seja estabilizada ali no pronto-socorro, até chegar num hospital que possa dar o tratamento definitivo, digamos, fazer aquela cirurgia. Isso tudo demanda uma quantidade enorme de recursos, muito pessoal qualificado, muita organização, e esse é o espírito da criação do nosso empresa pública de serviços hospitalares, a empresa piauiense de serviços hospitalares. Quer dizer, trazer para a área da saúde um ente jurídico que tem mais agilidade para fazer certas coisas. Porque como a empresa pública ela tem autonomia de gestão, ela, embora esteja sujeita aos controles do mesmo jeito que a administração pública, Tribunal de Contas, Assembleia, Tribunal de Contas da União, se ela usa recursos da União, está sujeita a todo tipo de controle. Licitação tem que fazer. Mas a licitação tem que fazer, mas a legislação é diferente da legislação que regula as ações da administração direta e dá a este ente mais agilidade. Vou dar aqui um exemplo para você. Na administração direta, para fazer um pagamento, o secretário tem que interagir, o secretário do DR, ele tem que interagir com o secretário de Planejamento para cuidar do orçamento, depois com o secretário da Fazenda para cuidar do recurso. Certo. Na administração direta não tem isso. O recurso está lá, cumpridas as exigências legais, ou seja, feita a licitação do mesmo bababá, o gestor de um órgão de administração direta não precisa estar todo dia atrás do secretário de Planejamento para resolver o problema de orçamento, por exemplo. Ou do secretário da Fazenda para resolver um problema financeiro, porque aquilo ali já está separado lá. Então, tem mais agilidade, o modelo de administração indireta para determinados serviços, como esse que eu estou falando. Então, o hospital, no nosso entendimento, deve se preocupar com a saúde, e não em saber se o banheiro está limpo, se o remédio tem que estar lá no ponto, na hora que o médico precisa, tem que estar lá a sala de cirurgia, né?
tem que estar no centro cirúrgico, tem que estar no ponto do médico chegar e fazer a cirurgia, com a equipe técnica já separada e de prontidão esperando. Tudo isso, embora esteja a serviço da saúde, não é saúde, é gestão, é administração, entendeu? Então o que nós queremos é que o gestor médico do hospital se preocupe com a saúde e não com essas questões da área meio, porque para isso a ideia é ter essa empresa tomando de conta. Muito obrigado pela sua participação, secretário de Governo Merlong Solano. Passou rápido, né? Nossa assessora Cristal estava ali também acompanhando bem, a assessora de comunicação lá da secretaria. O tempo passou rápido aqui, meia hora, mas chegamos ao final, secretário, do programa Palavra Aberta de hoje. Estaremos de volta com o programa Palavra Aberta amanhã a partir de 2h30 da tarde. Produção de Juliana Pompeu e Abner.